Então, assim, quais são as vantagens da alocação de ativos? E por que eu vou usar essa alocação de ativos para montar minha carteira de investimentos e não eu sair, escolher os investimentos, ler aquela revista que dá aquela dica bacana e investir naquela ação que estão me dizendo para investir? Por que eu vou usar e montar a minha carteira de investimentos usando a alocação de ativos? Aqui eu vou falar das vantagens, né, da alocação de ativos, mas mais do que as vantagens, são comportamentos vencedores que já tem, que já são difundidos aí para investidores, como Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, são investidores que de grande sucesso com o passar do tempo, e que eles fizeram vários estudos e outros estudiosos também do mercado, mostrando quais são os principais comportamentos das pessoas que conseguiram vencer na parte de investimentos, né? Então, a primeira é a que a alocação de ativos ela minimiza o risco. O Warren Buffett, certa vez, ele falou o seguinte, que a primeira regra é não perder dinheiro e a segunda regra é não esquecer da primeira. Então, quando você começa a investir, você tem que ter em mente que você está entrando para jogar com os principais players do mercado. Não tem ninguém brincando ali. Eles estão investindo e estão lidando com dinheiro. Então você não existe jogo justo. Mas não é justo. Não, existe a regra do jogo e você vai saber, você vai entrar. Se você souber jogar, você continua no jogo. Se você não souber jogar, você vai chegar lá, deixar o seu dinheiro perder e ser colocado para fora. Então, a primeira vantagem e o primeiro comportamento esperado é gerenciar o risco, e a primeira vantagem é você minimiza o risco. Por que a alocação de ativos minimiza o risco? Esse cara aí é um chamado Harry Markowitz. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Economia em 1952 e ele é conhecido como o pai da moderna teoria dos portfólios. O que é um portfólio? O portfólio é um conjunto de ativos que compõe o que a gente vai chamar aqui de carteira. E ele, no estudo que ele fez, ele falou que o risco de uma carteira é menor do que a soma dos riscos individuais de cada ativo. O que é que isso quer dizer? Ele falou que o seguinte, que o risco de um ativo só, por mais seguro que ele possa ser, ou um outro ativo que tem uma volatilidade muito grande, o risco dele sozinho é muito maior do que um risco de vários ativos arriscados juntos. O risco ele vai se diluindo entre os vários ativos que você vai compor sua carteira. Vou usar o exemplo aí do nosso mega investidor aí, o Eike Batista, lá em 2008. Quem chegou lá foi, e aí viu a revista, Eike Batista é o cara, tá lá OGX bombando, MMX bombando, pá, coloca o dinheiro dele todo lá. Final de 2008, ele só teve uma perda de 57,6%, 0,6% na OGX e uma perda de 86,20% na MMX. Isso aí, só para você ter uma ideia, uma perda de 86,20% no seu investimento, para você voltar, para empatar, você precisaria de mais de 500% de ganho para você voltar para onde você estava. Agora imagine se uma ação ou um ativo que caiu 86% em um ano, quanto tempo ele vai levar para subir mais 500% para voltar a quanto você tinha? Se voltar, né? Então, assim, se você tivesse investido apenas 2% do seu dinheiro em cada ação, a sua perda seria de 2,86% no total de sua carteira. Imagine o seguinte, que você tem um ativo, você tem uma ação que você não sabe nada e ainda você tem um dedo podre de escolher as duas piores ações do mercado. Uma que caiu 57% e uma que caiu 86%. Você utilizando a estratégia, essa queda absurda representaria apenas 2,86% de perda da sua carteira. Então, com você montando a estratégia correta com a alocação de ativos, mesmo com a queda tão expressiva como essa, o impacto no total na sua carteira ele é pequeno.
é um impacto de 2,86% nesse exemplo, e é um impacto que você consegue administrar. Agora vamos imaginar que nessa mesma carteira você tenha investido uma parte do seu dinheiro, por exemplo, 30%, no Tesouro Selic, que na época, lá em 2008, ele rendia 12,4%, né? Hoje ele está em 14,25%. Imagine que você tinha 30% da sua carteira lá rendendo a 12,4%. Então, esse Tesouro Selic, no total de sua carteira, representaria 3,72% de ganho nesse mesmo período. Agora, voltando lá com a parte das ações que a gente tinha, então imagine, eu tinha um OGX com uma perda de 57, eu tinha um MMX com uma perda de 86 e eu tive um Selic com ganho de 30. Como a minha carteira estava montada e estruturada com uma estratégia muito voltada para o que eu preciso, a perda do OGX foi de 1,14, a perda da MMX foi de 1,72 e o ganho do Selic foi de 3,72. Na composição, a minha carteira, apesar do desastre do resultado das ações, eu ainda consegui ter um resultado positivo de 0,86%. E eu não precisei ser nenhum mestre de investimento. Eu escolhi as piores ações e ainda assim, com a composição da minha carteira, eu consegui sobreviver e ainda ter mais um ganho para continuar investindo e aprendendo. De repente, eu consegui até tirar essas ações da minha carteira que eu vi que não serve mais e substituir por ações de empresas aí boas e que ia me ajudar a melhorar esse meu desempenho e compensar até a minha perda. Agora vamos lá, a segunda vantagem, que é reduzir o custo. E aí a vantagem também é o comportamento. Então, você tem que trabalhar com custo baixo dos seus investimentos, senão aquilo vai acabar corroendo o seu lucro. Imagine esse gráfico, ele é de um estudo do livro do Jeremy Siegel, e ele mostra, na barrinha branca, o retorno total, o retorno bruto do seu investimento. A barrinha preta seria o retorno líquido, que é o retorno menos os custos. E a barrinha cinza do lado é o custo, que é imposto, taxa, tudo isso que você paga ao você investir. Observe que ele dividiu em 5 níveis de giro, turnover, né? Giro da sua carteira. À medida que o giro da carteira é aumentando, você pode ver que apesar de ter a mesma rentabilidade bruta, a rentabilidade líquida só vinha caindo e o custo aumentando absurdamente. E aí vê que na média o retorno ficou muito baixo. E quando você olha do lado comparando com o SP500, que é como se fosse o índice Bovespa aqui do Brasil lá nos Estados Unidos, eu investindo só no índice, parado, conforme eu falei anteriormente, o meu retorno líquido seria melhor do que aquela carteira em que eu tive giro grande, mesmo se eu tivesse escolhido bons ativos empresas que tiveram rentabilidade bacana. Então, assim, a estratégia de alocação de ativos impede que você fique girando a sua carteira. Quando você começa a girar, que eu quero girar a carteira, você compra compra e vende, compra e vende. Você compra um tipo de ativo, vende, compra outro tipo de ativo, vende. Você compra ação, daqui a pouco você vende. Quando você faz isso, você só tem duas certezas, que é pagar a taxa e pagar imposto. Se você não vende, apesar de você poder ter alguma perda, alguma coisa, você se compra aquilo e você consegue manter e segurar com o tempo, o que é que vai acontecer? Você não vai pagar nem taxa e nem imposto. Então aquele dinheiro que iria para o governo, aquele dinheiro que iria para o intermediário, continua com você. E pode ser que aquele dinheiro você consiga, com investimento, render em cima dele. Então, assim, quando você tem uma estratégia, você tem uma carteira, isso impede que você fique girando a carteira igual uma barata tonta, sem saber para onde vai, só gerando imposto, pagando imposto para o governo e pagando taxa para intermediário e acabando com o seu patrimônio. Então, a segunda vantagem de você ter uma carteira de investimento com ativos alocados de forma inteligente é reduzir o custo. O terceiro é você ter menos estresse. Investimento, como mexe com dinheiro, acaba afetando um pouco o emocional da pessoa. E a pessoa aí começa a olhar toda hora como é que está a cotação da ação, como é que está o investimento dela, se está rendendo dinheiro. E aquilo vai aumentando a ansiedade da pessoa, e aí a pessoa vai, e o que é que isso pode levar? Pode levar a você tomar decisões equivocadas. Quando você lida com dinheiro, você lida com investimento, você precisa ser racional
e tomar decisões racionais, lógicas. Todo ser humano ele é emocional, mas a gente precisa saber controlar isso quando a gente trabalha com investimento com dinheiro, senão vai acabar atrapalhando e levando a gente a tomar as decisões equivocadas. Então, quando você tem uma estratégia, você monta a carteira de investimento de forma estruturada, você tem menos estresse. Você para de olhar mais como é que está o seu desempenho, porque você sabe o que é que você está fazendo, você tem noção do que é que você está fazendo e qual é o prazo que aquilo que vai lhe trazer retorno, e você vai saber o próximo passo, então aquilo acaba diminuindo a ansiedade. Essa tabela aí foi retirada do livro do estatístico indiano Nicholas Taleb, que o livro chamado Iludido pelo Acaso, a influência oculta da sorte. Ele mostra aí que se você olhar o mercado de ações a cada minuto, 50,17% das vezes que você olhar ela vai estar subindo e 49,83% ele estaria caindo. Se você olha todo dia, somente 54% das vezes ele está subindo. Se você olhasse uma vez por semana, 59% das vezes o mercado estaria subindo. Se você só olhar uma vez a cada 3 meses, então toda vez que você, 67% das vezes que você olhar o mercado, ele vai estar subindo. Agora, se você tem uma estratégia, você monta a sua carteira e você segue e você olha ela uma vez por ano, 93% das vezes que você olhar, a sua estratégia e os seus investimentos vão estar subindo. Porque você conseguiu se manter alinhado com sua estratégia. Você não fica, você começa a tirar o ruído. Então, você diminui o risco, você reduziu o custo, porque você não ficou girando, você não está pagando imposto nem taxa, e você vai ficar mais tranquilo, porque toda vez que você precisar parar para você olhar a sua estratégia e fazer algum ajuste, você vai estar ganhando dinheiro. Então isso vai diminuir essa ansiedade e vai lhe dar mais tranquilidade. A quarta vantagem é foco no longo prazo e também é um comportamento esperado. Afobado seria a palavra que melhor define todo investidor iniciante, né? Qualquer movimento no mercado, o cara já vou perder dinheiro, minha ação está desvalorizando, ou meu título começou a perder valor. Por quê? Porque como a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe para onde ela deve seguir, ela não sabe qual é o próximo passo, é uma reação natural a pessoa ter medo e acabar se assustando com algo que está acontecendo no mercado. Então a pessoa toma aquele susto e aí acaba tomando a decisão equivocada. A gente pode ver, quando eu falo a respeito do girar e do se manter investido a sua estratégia. Esse gráfico à esquerda, ele é um gráfico que ele é enviado todo ano pela JP Morgan, que é uma empresa de gestão de patrimônios que existe nos Estados Unidos, e ele faz esse estudo ano a ano. Eu acho que já tem uns 5 ou 6 anos que eles fazem esse estudo, e esse gráfico ele mostra o seguinte: esse primeiro gráfico é quando você investe o seu dinheiro baseado na sua estratégia e você mantém investido. Se você fizer isso pelo período aí que ele considerou de 96 até 2015, você teve $10 mil, né? Você, no final do período, você teria $48.230. Você teria um retorno aí anual de 18%, todo ano, se você simplesmente investisse e continuasse investindo. Se você comprasse e vendesse e comprasse de novo, e você perdesse apenas os 10 melhores dias do mercado, você sairia de $48.230 para $24.070. Se de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 2015 você perdesse apenas 10 melhores dias do mercado, você sairia de um retorno de 8,18% ao ano para um retorno de 4,49% ao ano. Então, você vê que assim, ninguém consegue prever
qual será o melhor dia do mercado, quando é que vai ter uma notícia que aquele mercado vai disparar e vai gerar um ganho, ou vai cair. Ninguém consegue prever. A pessoa geralmente pega um movimento que já foi iniciado. Então imagine o seguinte: se você é aquele cara que fica girando, compra, vende toda hora, não sabe o que está fazendo, pega seu dinheiro, investe, tira de novo. Se você só perdeu os 10 dias, você já vai ter perdido metade do seu ganho que você levou aí, pelo menos uns 20 anos, com seu dinheiro investido, só porque você perdeu 10 dias. E à medida que você vai tirando, você vê que o gráfico ele acaba caindo mais ainda. Por final aí, se você perder só os 60 dias no mercado, você já começa a ter um rendimento aí negativo de 5,32% ao ano. Ou seja, você investiu US$ 10.000 lá em 1996 e em 2015 você só ia ter US$ 3.300, porque você começou a girar o seu dinheiro e se perdeu somente os 60 melhores dias do mercado. Você foi o suficiente para que você não conseguisse compensar as perdas e o movimento do mercado. Então veja aí que é importante você ter um foco no longo prazo e se manter firme com sua estratégia de investimento. A quinta vantagem é que ele lhe ajuda a ter esse controle emocional, né, de você não querer movimentar seu dinheiro, você não querer perder aquele dinheiro. Por quê? Porque ele incentiva a disciplina. Você tem um plano, você tem uma estratégia e você vai seguir ela. Não quer dizer que você vai seguir perfeitamente, mas como você já tem um objetivo, um plano traçado, você tende a seguir melhor aquele plano e lhe ajuda a evitar você tomar decisões no calor do pregão, em que você vai lá, o pregão está acontecendo, você quer comprar, vender ação, ou você vai lá querer investir em um título ou em uma oportunidade de renda fixa que apareceu e aí você tem que tomar aquela decisão rápida, mas você não tem estruturado um plano, você não sabe se aquilo está de acordo com o que você quer ou o que você não quer, e pode ser que você tome uma decisão equivocada. Esse gráfico lá foi retirado do livro O Milionário Mora ao Lado. Nesse livro, ele faz um estudo a respeito dos self-made millionaires, que basicamente são os milionários que fizeram a sua fortuna, né? Eles não herdaram e nem ganharam. E aí a gente vê o comportamento deles, que é milionário de acordo com o tempo que ele conserva as ações, conserva os ativos aí na sua carteira. Você vê aí que apenas 11% que ele fica com menos de um ano com as ações aí investidas em carteira, né? Esse negócio de você querer uma vez por dia, todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, você compra, vende, fica aquela maluquice. Você vê que assim, a pessoa que ganhou dinheiro com investimento, que são milionários, que conseguiram fazer fortuna com o negócio de investimentos, eles, na maioria das vezes, aí, 89% das vezes, ele mantém aí com pelo menos um ano aí esse investimento para ele saber se ele vai vender ou continuar com ele. Então, assim, o que a gente vê aí no mercado aí, falando estratégia de day trade, e a estratégia para ganhar dinheiro, e a estratégia para você ficar rico a cada 15 minutos, infelizmente, isso aí não vai lhe ajudar a você ter ganhos aí no longo prazo. Você está trabalhando para montar um patrimônio aí, né, ao longo do tempo, e esse movimento, essa maluquice aí vai fazer mais você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. O sexto é que a estratégia de alocar ativos, ela potencializa os ganhos. Por quê? Porque ele gera consistência no seu investimento. Então você vai investir com disciplina e consistentemente. Então você vai ter os mesmos ativos, arriscado aí, como a gente o mercado de ação, ele tem potencial de ganho aí no longo prazo. Quer dizer que é certo o ganho? Não. Não é nada garantido. Mas a tendência no mundo capitalista é que as empresas, ou seja, os negócios geradores de riqueza para o país, eles tendem a crescer acima da inflação e tendem a render mais do que ativos de empréstimo, porque esses empréstimos eles são feitos para financiar essas empresas. Se essas empresas dão menos dinheiro do que você ganharia emprestando dinheiro, vai acontecer que em algum momento você não vai ter mais para quem emprestar dinheiro. Então todo o sistema ele vai cair.
Então, a tendência no longo prazo os negócios renderem mais do que os empréstimos, que seriam os investimentos em renda fixa. E esse gráfico da esquerda, ele é um gráfico que ele foi desenvolvido pelo Jeremy Siegel, e ele mostrou esse gráfico aí no livro dele, Stocks for the Long Run. Tem esse livro, tradução para português, que é Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. E esse gráfico ele mostra o seguinte, na esquerda para a direita, embaixo o eixo X é a quantidade de anos que você manteve o seu investimento. A barrinha da esquerda é ações, a barrinha do meio são os bonds, que são como se fosse títulos do Tesouro Americano com mais de 10 anos de prazo, né, que vencem com mais de 10 anos, e o Treasury Bills, que é T-Bills, são títulos do Tesouro Americano também, tipo como a gente tem o título público aqui nacional, mas são títulos com prazo de vencimento de menos de um ano, né? E aí a gente pode ver o seguinte, na primeira barrinha aqui, se eu mantenho por um ano esse investimento, o pior resultado que eu tive em ações foi de 38,6% e o melhor resultado que eu tive foi de 66,6%. A gente pode ver aí que é a variação. Então você que quer investir sem uma estratégia e sem uma estrutura, você pode entrar, você pode ganhar 66%, mas você também pode perder 36%. Se você investisse lá em título do Tesouro com mais de 10 anos, você teria um comportamento parecido. Você poderia perder 21% ou poderia ganhar 35%. E se fossem os títulos com menos de um ano de prazo, você poderia perder 15% e poderia ganhar 27%. E a gente vê que com o passar do tempo, a volatilidade do investimento, né, que é basicamente o risco do investimento, ele começa a diminuir. E a gente vê ali que a partir de 20 anos, em ações, eu já não perco dinheiro. O pior resultado que eu tive foi ganhar 1% ao ano e o melhor resultado que eu tive foi ganhar 12,6% ao ano. Se eu estendo esse prazo para 30 anos, eu começo a ver assim, que no pior dos casos eu ganhei 12,6% ao ano e no melhor dos casos eu ganhei 10,6% ao ano, que assim, durante 30 anos um ganho de 10,6% é o suficiente para lhe tornar um multimilionário. Então, se você tem uma estratégia consistente, ela vai potencializar o ganho. E o sétimo e última vantagem é mais tempo para você e para o que é importante. Assim, o investimento ele serve para ajudar a gente a atingir nossos objetivos. Então, assim, se a gente vai ficar fissurado, vidrado ali o tempo todo, só olhando para o investimento não vai servir de nada, porque o dinheiro ele vai lhe levar a você ter uma vida melhor. Se você não vai viver para você ganhar o dinheiro, não tem por que mais você ganhar o dinheiro. Então, assim, o objetivo é você conseguir investir de forma tranquila, de forma estruturada, conforme eu falei aí, com apenas 30 minutinhos por mês, você dá uma estruturada, faz o seu investimento e vai viver a sua vida e ter a tranquilidade que o seu investimento vai estar rendendo e lhe deixando um pouco mais rico a cada dia. E também com esse tempo, você pode usar ele para você gerar novas fontes de renda. Você, em vez de você ficar focado em ganhar aquele mais 0,5% de ganho no investimento, você vai focar em ganhar mais dinheiro para você conseguir investir mais e seu patrimônio crescer mais rápido. As pessoas acreditam que a rentabilidade é o principal fator do investimento, é o que todo mundo busca. Mas assim, os dois fatores que mais influenciam no resultado dos seus investimentos no longo prazo, no final, é o aporte, o quanto de dinheiro você coloca e por quanto tempo você mantém aquele investimento. A rentabilidade, é claro que quanto melhor, melhor, maior, melhor, mas não é o mais importante. O mais importante é o quanto dinheiro você coloca lá e quanto tempo você consegue manter aquele dinheiro lá.